Hoje, na aula de hoje, de técnicas cirúrgicas veterinárias, nós vamos falar um pouco de cirurgia do trato gastrointestinal. Então, o sistema digestório, ou trato gastrointestinal, né, precisamos conhecer a anatomia dele. Então, ele inicia pela boca, né, temos aqui as glândulas salivares e a faringe, que vai dividir ali, né, do respiratório para o digestório. Após a faringe, nós temos esôfago. Depois do esôfago, nós temos o estômago, né? E o fígado também faz parte, por conta da secreção da vesícula biliar e tudo mais. E depois nós temos o intestino, né? Os intestinos, na verdade, delgado e grosso. O delgado é dividido em duodeno, né? Aqui nós temos o pâncreas, jejuno e íleo. Aqui nós temos o seco, o cólon, o reto e o ânus. Então, basicamente, nós vamos falar de algumas técnicas. O pré-operatório, exames complementares, pós-operatório, antibiótico terapia, isso vai ser abordado na disciplina de cirurgia veterinária. Nós vamos passar apenas os princípios de técnicas cirúrgicas dessas afecções aí, né, as técnicas cirúrgicas mesmo do TGI. Nós vamos falar de gastrotomia. O que é gastrotomia? Gastro significa estômago e o sufixo tomia, incisão. Basicamente, né, a maior causa, né, que a gente tem que intervir no procedimento com uma gastrotomia é para retirada de corpo estranho. Então, esse animal ingeriu alguma coisa que não é digerível, né, alguma coisa que não passa pelo TGI, ficou parada, alojada ali no estômago, a gente tem que realizar a gastrotomia para retirar esse corpo estranho, certo? O que é importante do estômago? A gente tem que respeitar a vascularização e manusear ele com cuidado. Diferente da orquiectomia e da ovaristerectomia, acaba que a gente realizava a ligadura desses vasos para retirar esses órgãos, certo? No caso do estômago, né, na gastrotomia, nós não vamos retirar esse estômago. Então, qualquer ligadura que a gente realizar na vascularização ali da parede gástrica vai comprometer, vai ter uma necrose tecidual ali na nossa linha de sutura e vai comprometer a cicatrização e a vida do paciente. Então, a gente tem que respeitar a vascularização e manusear delicadamente esse estômago, principalmente se ele tiver um corpo estranho pérfuro cortante, que a manipulação inadequada ou grosseira pode realizar a perfuração desse estômago e uma contaminação aí da cavidade abdominal com pH muito ácido, que vai vir a complicar tudo isso. Então, onde a gente vai incisar? A gente vai incisar no corpo gástrico, entre as curvaturas menor e maior. A gente vai falar um pouco mais da anatomia vascular e anatomia do estômago para localizar essas regiões, né? Então, sempre a incisão vai ser no corpo gástrico. Então, o que a gente tem aqui, né, no estômago? Então, a gente tem o esôfago aqui descendo, né, cervical, torácico e abdominal. No esôfago, a gente tem, né, na transição esôfago, estômago, a gente tem o cárdia, né, a região do cárdio, que tem o esfíncter cárdico. Logo após aqui, nós temos o fundo gástrico, né, toda essa região maior aqui é o corpo gástrico, e a saída do estômago para o duodeno, né, nós temos o piloro e o antro pilórico aqui, que é toda essa região. Na parte que tem a curvatura menor ali, né, a gente pensando no estômago como um todo, essa curvatura é menor, certo? Do que essa curvatura aqui, que a gente chama ela de curvatura maior. Então, nós sempre vamos incisar, né, entre as duas curvaturas. Agora vamos falar um pouco da anatomia vascular do estômago. Então, o sangue, né, que irriga todo esse estômago, ele é proveniente da artéria celíaca, né, que ela bifurca aqui, né, em artéria gástrica direita e artéria gástrica esquerda. E também um pouco mais ventral aqui na curvatura maior desse estômago, nós temos as artérias gastroepiploicas esquerdas e direitas também.
E o que a gente tem que levar em conta? Observando aqui, né, quando a gente vai fazer o acesso cirúrgico por transparência também ali da camada serosa, nós observamos toda essa vascularização, mas sempre preconiza-se realizar a incisão, então, no corpo gástrico. Então, como eu falei, não obrigatoriamente é para retirar corpo estranho, pode ser uma massa, uma neoplasia, suturar uma úlcera gástrica aí que veio a furo, a gente vai fazer a abordagem desse estômago, mas principalmente para a retirada de corpo estranho. Hoje é mais comum, a gente tem acesso aqui no sul de Minas, né, em São Paulo já tem algum tempo, a endoscopia, que a gente consegue fazer a retirada desses corpos estranhos sem realizar a cirurgia. Mas por conta de custo, às vezes viabilidade para transporte desse paciente até um local onde tem endoscópio, é realizada a gastrotomia mesmo. Então aqui a gente observa um estômago repleto de gás aqui, ó, e um anzol dentro desse estômago. Esse animal era um maltês pequenininho, que a pessoa bobeou ali, tinha um pedaço de carne, acho que era de tripa aqui nesse anzol, a pessoa bobeou, ele ingeriu esse anzol, né, e precisou realizar a gastrotomia. Anzóis, né, via endoscópio, às vezes, se tiver aderido e principalmente passado a parte da fisga do anzol, a retirada por tração, né, via endoscópica não é interessante. É necessário, às vezes, a transpassação desse anzol, cortando aqui a parte do anel, né, onde é realizada a fixação da linha. E esse outro paciente aqui era um DASH, a Jolie, que tinha ingerido, né, apresentava vômitos recorrentes, aí já tinha algum tempo, e durante a palpação abdominal notou algo diferente e uma sensibilidade aí em região gástrica, e na radiografia foi observada 4 bolinhas. Então, como que nós vamos realizar o acesso cirúrgico? É realizado com bisturi, né, em incisão retilínea. No caso desse paciente foi a Jolie, né? Então ele tinha, a gente sabia que estava de jejum, não tinha conteúdo, então utilizou a, a tração, né? A posição da bolinha contra a mucosa gástrica, né? Tensionando isso para realizar a incisão o mais retilínea possível. Então a gente observa aqui que está bem protegida a cavidade abdominal com compressas. E a incisão deve ser de tamanho suficiente para passar esses corpos estranhos. Aqui as bolinhas. O que é interessante? Vamos falar agora, no caso, se não fosse um corpo estranho, não perfurante e rígido, que no caso citado ali anteriormente, nós fizemos uma compressão desse corpo estranho contra a parede, né, permitindo uma incisão retilínea e única, né, com o bisturi. Geralmente não acontece isso. Geralmente o corpo estranho, a maioria, né, é pano, então, ou tecido perfurante, que a gente não consegue fazer essa compressão do tecido contra a parede gástrica. Então, primeiramente, exterioriza esse órgão. Então, na celiotomia, o acesso cirúrgico é da mesma forma que a gente citou ali na OSH, na OH, né, na ovaristerectomia, porém ele é mais cranial, porque o estômago está mais cranial, então ela é pré-umbilical, né, pré-umbilical, até um pouquinho retro talvez, mas principalmente pré-umbilical. Então realiza-se incisão de pele com bisturi, divulsão romba com tesoura Metzenbaum, até a localização da linha alba, face a apreensão da musculatura abdominal e a tração dessa musculatura para deixá-lo mais distante ali dos órgãos da cavidade abdominal. Realiza-se pulso incisão com bisturi, aumenta com tesoura Metzenbaum, né, e localiza-se e inspeciona essa cavidade e principalmente faz a exteriorização desse órgão a ser operado, no caso o estômago, né? Nós podemos utilizar ou a mão do auxiliar para deixar esse órgão
elevado para que não extravase conteúdo para dentro da cavidade abdominal, ou nós podemos colocar alguns pontos de ancoragem. Então, nós passamos aqui um fio entre aqui a nossa linha de sutura, e o auxiliar segurará por esse fio, esse estômago, né? De modo que não deixe extravasar conteúdo. E nós fazemos o acesso ali com esse estômago suspenso, pois geralmente tem um pouco de conteúdo líquido dentro desse estômago. E como que realiza-se, né? Na maioria das vezes, a forma mais correta de realizar o acesso, a diérese desse estômago. Então, faça uma punção-incisão com bisturi, né, e amplia-se com tesoura. Por quê? Porque com a tesoura é mais provável que a gente consiga fazer o corte de todas as camadas e mais retilínea possível. Então, a gente amplia essa incisão com tesoura o tamanho suficiente para retirar o corpo estranho, né? E sempre, aqui a gente pensando no corpo gástrico, né? Aqui a gente tem curvatura maior e aqui curvatura menor. Vou voltar o vídeo ali que vocês vão ver também. Aqui a gente tinha curvatura menor e aqui a curvatura maior. Então, tá entre o corpo gástrico. Se você observar a vascularização, ela é interrompida aqui, né? Então, essa aqui é a zona de menor vascularização do estômago. Da mesma forma aqui, ó, a gente observa que vem vascularização da curvatura menor e vem vascularização da curvatura maior. Um pouco sempre sangra. Não é necessário, na verdade é contraindicado a gente pinçar para fazer uma hemostasia temporária desses vasos, porque a gente precisa desses vasos aqui, né, no pós-síntese, para que ocorra a cicatrização desse órgão. Beleza. Realizou o acesso, retirou esse corpo estranho, né? Como que nós vamos fechar? Como nós vamos realizar a síntese desse órgão cavitário? Então, é realizada em 2 planos. Então, o primeiro plano, nós utilizamos um fio absorvível sintético monofilamentar, principalmente, preconiza-se, de calibre 3/0 a 4/0, é um pouco mais fino. E também pode ser simples separado ou Schmiden. É apenas uma sutura contaminada, esse primeiro plano, e de aposição tecidual, para que ocorra uma cicatrização por primeiro grau mesmo, não precise de uma granulação exuberante. O que a gente tem que levar em consideração? O pH gástrico é muito ácido, o que favorece aí a digestão, né, que seja digerido, degradado esses fios. Então, por isso é importante um fio de qualidade. Por exemplo, a polidioxanona ou poliglicaprone são os fios mais indicados para esse procedimento, porque ele vai ter uma vida, uma força têncil, né? Ele vai ser degradado depois do período de cicatrização, que é de aproximadamente 14 dias. Então, como eu estava falando, né? O primeiro plano de fio absorvível sintético monofilamentar, ou então até não absorvível, mas o ideal é que seja absorvível, de 3/0 a 4/0 em padrão Schmiden ou simples separado. Após isso, nós realizamos a passagem de tintura de iodo a 2% apenas na linha de sutura, bem delicadamente. Para quê? Para o controle do crescimento bacteriano focal. Nesse momento, nós realizamos a troca de luva e material, instrumental cirúrgico e fios também. Para quê? Porque a partir daí, essa primeira sutura nossa era contaminada, a segunda não será mais contaminada. Então, para evitar uma contaminação aí, né, da nossa região operada aí, de todo o peritônio, né, no pós-iatrogênio, que a gente vai causar. Então, é trocado tudo. Então, passa-se iodo, enquanto troca, esse iodo contém ali o crescimento bacteriano focal, e depois continua a nossa síntese, e depois a síntese também da celiotomia, né, a celiorrafia. O segundo plano, então nós vamos utilizar o fio absorvível sintético, também monofilamentar, outro fio, porque esse primeiro ele transpassou ali o lumen gástrico, e de calibre 3/0 a 4/0, o mesmo tipo de fio, só que um outro ainda não utilizado. Porém, nesse segundo plano, nós vamos fazer um plano invaginante e não contaminado. Então, nós vamos realizar ou a sutura de Cushing ou de Lemmet. Eu, particularmente, prefiro a de Cushing, eu acho que rende mais, né? Então, nós não vamos adentrar o lume do órgão, né, no momento da sutura. Então, a gente vai fazer ele seromuscular e invaginante. Aqui a gente tem a sutura, né,
no pós aí, segundo plano de sutura. E após essa sutura, nós vamos realizar a aumentalização. O que é aumentalização? Nós vamos ancorar o aumento nessa área de sutura, então nós tracionamos ali o aumento maior e fazemos pontos ali seromusculares. Para quê? Para esse aumento ele proteger a nossa sutura. Tanto que tem muita literatura que chama, né? Literatura chama de abdominal policeman, de policial do abdômen. Ou tem gente também que chama ele de band-aid de Deus, porque ele adere ali e evita uma deiscência e ele leva a vascularização para essa linha de sutura aqui, aumentando a cicatrização, reduzindo o tempo de cicatrização, na verdade. E também protege, né, esses pedacinhos de fios que ficam aqui, né, tanto na ancoragem inicial quanto na terminal, para evitar aí uma aderência de outros órgãos nessa nossa linha de sutura. Então, realiza-se uma mentalização desse órgão. E muito importante também, quando tem um corpo estranho, né, é importante nós realizarmos a laparotomia exploratória, a ciliotomia exploratória. Então, por exemplo, ela está no estômago, é certeza? É certeza. Então, retira o corpo estranho do estômago, porém, palpa todo o TGI. Passa as alças ali entre os dedos, né? Então, passa por duodeno, jejuno, ilho, seco, né? E vai até cólon e reto, principalmente para evitar que tenha outro corpo estranho, né, que já passou pelo estômago ou pelo duodeno e tudo mais, para que não tenha que abrir novamente, que prejudique aí o trânsito gastrointestinal desse paciente. Então, muito importante a gente inspecionar todo o TGI, mesmo sabendo, né, pelo exame de imagem ou pelo exame físico geral, que está onde está a localização desse corpo estranho. É muito importante a gente realizar toda essa inspeção aí do TGI. Então, o que a gente tem aqui, né? O estômago. Nós temos as 4 camadas. Então, nós temos a mucosa, que tem essas vilosidades e onde produz o suco gástrico, que ela tem uma resistência a esse pH todo ácido. Temos aqui logo abaixo a submucosa, onde tem a maior quantidade de arteríola e vênula, é onde vai ter a cicatrização mais rápida, né? A submucosa é a mesma coisa do intestino. Logo abaixo a gente tem, mais externamente, a camada muscular, e a camada serosa é a última ali que a gente observa. Então aqui a gente realizou uma síntese no padrão Schmiden aqui, né? E foi colocado tintura de iodo aqui no foco ali de sutura. E nesse momento eu realizei a troca de luva e abri outro instrumental estéreo e troquei o fio também. E para realizar a segunda camada, que foi em padrão Cushing aqui. Então, nós temos a segunda camada em padrão Cushing e após realizamos aqui a aumentalização. Então, eu suturei o aumento nessa parede aqui gástrica, protegendo a nossa linha de sutura. Em 24 horas, esse aumento aderiu ali. Então, por mais que tenha ficado perfeito, né, em casos que a sutura não fica tão legal, esse aumento ele protege bastante aí um extravasamento de conteúdo, principalmente intestino, que tem, nós temos menos espaço e temos que utilizar apenas um plano de sutura. Agora vamos falar um pouco de intestino. Então, o intestino a gente divide ele em 2, basicamente: intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, ele é composto pelo duodeno, né? Sai ali do piloro, ele tem o pâncreas aderido, né, na face antimesentérica. Logo após o duodeno, nós temos o jejuno, que é a maior parte do intestino delgado, e lá para trás nós temos o ilho. E no intestino grosso nós temos o seco, né, que tem um fundo cego, ali um saco de fundo cego, e sai para o cólon, né, temos o cólon ascendente, transverso e descendente, e lá atrás nós temos o reto, já quase chegando no ânus, para ter a comunicação final ali do nosso TGI com o meio externo. No intestino, esse aqui no caso é o intestino delgado, então nós temos a vascularização dessa forma no intestino delgado. Então nós temos a arcada jejunal, né, que são essas maiores. Temos aqui a arcada terminal.
E essa aqui que já chega na parede intestinal são as vasarretas, os vasos. Então, o que, que a gente tem de procedimento de intestino? Temos a enterotomia. O que, que é a enterotomia? Entre o intestino, tomia incisão. Então, a incisão de uma alça intestinal só focal ali, né, para retirada de corpo estranho na maioria das vezes. Temos também a interectomia. O que, que é interectomia? O que, que é esse sufixo ectomia? Vocês lembram? Então, entre o intestino, ectomia é remoção, extirpação. Então, é a remoção de uma porção intestinal, é a interectomia, que pode ser por corpo estranho, que às vezes causou uma necrose, uma perfuração dessa alça intestinal que não permite ali a nossa síntese. Então tem que realizar, é necessário realizar a interectomia. E se realizada a interectomia, nós precisamos realizar o quê? A enteroanastomose. Unir, né, comunicar esses dois segmentos de intestino ali que foi retirado esse segmento ali entre eles. Então vamos falar um pouco de enterotomia de intestino delgado. Da mesma forma que os corpos estranhos gástricos, o do intestino, a causa é a mesma, é ingestão inadequada, então é muito mais comum em filhote, e na maioria das vezes passa pelo estômago e vai para o intestino, porém, intestino delgado entope ali, né? Não passa. Então a gente tem a obstrução, né? Durante o peristaltismo, a compressão dessas alças para tentar expulsar esse corpo, né? Por compressão, ele vai lesionando as camadas desse intestino, e essa lesão por compressão vai causar uma necrose tecidual, que pode virar furo e perfurar esse intestino e ter extravasamento ali de bolo fecal na cavidade abdominal. Então, como que a gente diagnostica isso? Né? Da mesma forma que o corpo estranho gástrico, então, principalmente histórico. Então, esse animal notou que comeu alguma coisa, né? Então tem um histórico. Ou a sintomatologia, esse animal parou de defecar, esse animal está apresentando vômito, a mesma coisa no intestino, no estômago, né? Esse animal está prostrado, tem uma sensibilidade, uma algia, palpação abdominal, né? E também a confirmação, geralmente é por radiografia simples ou contrastadas. Então, contrastadas a gente faz que esse animal tenha uma ingestão de contraste de bário, onde nós vamos observar um acúmulo, né? Não vai ter a passagem desse contraste por todo o TGI, ou vai ter um acúmulo ali no corpo estranho, uma passagem parcial ali na alça, né? Se for uma obstrução parcial, se for uma obstrução total, não vai ter essa obstrução. Se o corpo estranho for radiopaco, que foi no caso das bolinhas, então a gente vai, ou do anzol, nós vamos conseguir observar, independente se ele estiver no estômago ou intestino. E se não for radiopaco e tiver intestino, nós vamos observar um grande acúmulo de gás cranial, onde foi localizada essa obstrução intestinal por corpo estranho. Ou a ultrassonografia, né? Que é comum nós observarmos ali o corpo estranho entre a alça intestinal, né? Ou dentro do corpo gástrico, então a gente vê uma ecogenicidade de um corpo estranho mesmo, ou muitas vezes também é observado um stop ali, né? Não tem trânsito a partir daquela alça. Então a gente observa um grande acúmulo de gás e tem um peristaltismo, porém sem progressão aí desse bolo fecal ali no TGI. Nesse caso aqui, era uma cadela fila filhote que ela comeu. Os tutores bobearam ali com uma panela de milho cozido, né? Colocaram num prato, ela subiu, ela comeu algumas espigas, acho que foi 4 ou 5 espigas de milho, e estavam na cavidade abdominal, algumas em estômago, nessa aqui estava em intestino delgado, então era facilmente palpado, né? Então não precisava de um exame de imagem para, embora feito, né, para localizar esse corpo estranho. Como realiza-se a enterotomia de um intestino delgado? Então, para o acesso dessa área do intestino, é aconselhável a gente exteriorizar uma porção de alça adjacente. Então, por exemplo, imagina o intestino, né? Cadê aquele? Tá aqui, né? Imagina o corpo estranho tá aqui, né? Então, como a gente vai operar essa parte, a gente exterioriza uma área maior de intestino ali, para quê? Para evitar a contaminação, para que a gente consiga operar fora da cavidade, né?
E, geralmente, eu gosto muito de utilizar alguns campos plásticos, que eles vêm estéreis, então eu coloco, faço uma fenestrinha, coloco a alça intestinal que eu vou operar acima, né, do nosso campo cirúrgico. Porque se extravasar fezes ou qualquer conteúdo, eu consigo fazer a retirada disso e devolver essas alças límpidas, né, que não ocorra o extravasamento desse conteúdo gástrico para dentro, gástrico não, né, intestinal para dentro da nossa cavidade abdominal. Então, a gente exterioriza uma porção de alça adjacente, né, tanto cranial, né, quanto caudal, e fazemos o ordenhamento das alças intestinais, afastando o conteúdo, né, de onde está esse corpo estranho, a gente afasta para, na nossa incisão, nossa retirada desse corpo estranho não tenha fluxo de conteúdo intestinal. E, muitas vezes, né, a gente realiza, né, o auxiliar coloca essas alças essa alça entre os dedos e realiza-se uma compressão para que não tenha esse fluxo com o peristaltismo, né, até o término, até a nossa síntese. Tem também algumas pinças de Doyan. A traumática, como eu opero muito sozinho, eu utilizo essas pinças. Então ela é diferente, ela parece uma pinça, é que está estéreo lá, eu não vou abrir para vocês, mas ela parece uma pinça hemostática, porém ela tem a parte da pinça mesmo aqui, das cremalheiras maior, e o desenho das cremalheiras são atraumáticas. Então, eu posso pinçar as alças intestinais, se eu pinçar o intestino com essa pinça, que é uma pinça Kelly, se eu pinçar, eu vou lacerar a parede, né? Eu vou causar uma necrose por compressão. A pinça de Doyan, ela aperta, além do desenho das cremalheiras serem atraumáticos, ela aperta gradualmente, né, de modo que ela realiza apenas o interrompimento do fluxo, não tem uma compressão tecidual ali muito grande, certo? Então, a gente afasta, faz esse ordenhamento para afastar o conteúdo. Essas alças que estão exteriorizadas, a gente protege elas com compressa, também compressa úmida, para não extravasar o conteúdo nessas alças saudáveis, e realiza a proteção dessa cavidade com muita compressa. Para quê? Para não extravasar, não adentrar esse conteúdo para a cavidade, para não ocorrer uma peritonite aí pós-operatória. Então, eu gosto bastante desse campo plástico, mas mesmo assim eu coloco bastante compressa. Conforme vai contaminando, eu vou descartando essas compressas. E a vascularização, a gente tem que ter na cabeça que ela é em forma de arcada ali no mesentério. Então, a gente tem a alça intestinal e tem o mesentério. Então, ela vem, né, em forma de arcada mesmo. Então, tem o arco jejunal, né, como eu falei para vocês, que é a porção mais, que abrange mais e vai ramificar ela em arco terminal e depois a vasa reta. E elas são originadas da artéria e drenam para a veia celíaca e mesentérica cranial. Como que a gente vai fazer a diérese? Diferente do estômago, nós não podemos utilizar fios de ancoragem ali para suspender esse intestino. Então, a gente vai exteriorizar essa porção a ser operada e vamos fazer o acesso cirúrgico na face antimesentérica, né? Então, a porção mesentérica aqui está vindo toda a vascularização, na parte antimesentérica não tem vascularização, com algumas exceções. Então, por exemplo, no duodeno, a gente tem o pâncreas na face antimesentérica ali, intimamente ao intestino, né, ao duodeno. Então, a gente tem que realizar uma incisão mais lateralizada. E no ilho, nós temos também, na face antimesentérica, a artéria ilial antimesentérica. Então, se a gente incisar ali, a gente vai pegar uma artéria bem calibrosa. Então, vai ter uma hemorragia, e se realizar a ligadura dessa artéria, vai ter uma necrose tecidual ali de ílio. Então, a gente vai utilizar, né, o nosso acesso para uma incisão, com uma incisão mais lateralizada. Mas no jejum, nós vamos realizar esse acesso na face antimesentérica. Então, o auxiliar, como eu já falei, deve estar pressionando a alça em ambos os lados para evitar o refluxo de conteúdo nessa área que a gente vai incisar. Então, ele faz a apreensão desse intestino, né, com os dedos, ou então com pinças atraumáticas de Doyan. E essas alças que permanecerem fora da cavidade, além de ser protegidas com a compressa, tem que ser cobertas com compressas úmidas, para elas não desidratarem, né?
Porque essa desidratação ali da camada serosa é muito ruim para o TGI mesmo, né? Acaba que a gente favorece aí a infecção pós-operatória. O duodeno, como eu falei, ele é fácil de ser localizado, mas ele é de difícil acesso por conta da adesão ao pâncreas, né? Então essa incisão tem que ser lateralizada. Muito importante, a manipulação excessiva do duodeno não, do pâncreas, na verdade, ela causa uma pancreatite. Então essa pancreatite vai causar enormes distúrbios aí pós-operatórios. Então, manipular o mínimo possível o pâncreas, né? No caso, igual eu falei, sempre, tem corpo estranho intestinal ou gástrico, a gente tem que fazer, né, obrigatoriamente toda a palpação do TGI, para não deixar nada, nós temos que resolver o problema desse paciente. E a acidotomia exploratória, ela é rápida, né, e muitas vezes ela resolve muitos problemas, pega pontos de necrose aí que já passou esse corpo estranho machucando, lesionando a parede do TGI, ou então pega outro ponto com corpo estranho, ou até uma intussuscepção, certo? Então, o duodeno é fácil localizado, porém difícil acesso. O ilho, como eu já falei também, ele possui a mesma arcada mesentérica e a mesma vascularização, porém tem a artéria ali na face antimesentérica, então a incisão também tem que ser lateralizada fugindo disso. A joia, fez a incisão de tamanho suficiente, né, com bisturi, amplia com tesoura, de tamanho suficiente para realizar a retirada desse corpo estranho. Como que nós vamos realizar a síntese? O intestino delgado, ele tem muito risco de estenose. Então, se a gente realiza 2 planos de sutura, acaba que a gente vai aumentar o risco de estenose ali após a cicatrização. E, por mais que a gente pense, eu vou fazer 2 planos, eu vou ter mais segurança. Não, a camada submucosa é a camada que ela tem mais força têncil, então a gente consegue mais força ali na nossa sutura, mais resistência ao peristaltismo e tudo mais, e também é a parte que tem que ficar em maior posição. Lembra da vascularização do estômago? A mesma coisa segue para o intestino. Então, o contato adequado dessa submucosa vai acelerar o processo aí de cicatrização. Então, um segundo plano de sutura no intestino delgado vai causar a eversão disso e vai reduzir o contato entre as camadas submucosas ali de ambos as regiões ali da nossa incisão. Então, a gente incisou esse intestino, né? Se a gente fizer um ponto invaginante, né, com 2 camadas, a gente vai retirar o contato dessas 2 camadas submucosas, o que vai retardar, em vez de a gente ter um ganho, né, em segurança, vamos falar assim, a gente vai ter um ganho, porém a gente vai ter uma cicatrização retardada, o que vai complicar muito e vai aumentar muito o nosso risco pós-cirúrgico, certo? Então, principalmente, um plano de sutura, pode ser simples separado, Swift, Guambi modificada, né? Mas o que a gente tem que ter na cabeça? A submucosa é a camada mais forte, então a gente tem que incorporar ela na sutura, tem que pegar ela. Se não pegar, o risco de deiscência é muito grande e de óbito desse paciente também. Então, em cirurgiões mais experientes, a gente consegue realizar sem adentrar a mucosa. Porém, principalmente em animais pequenos, se a gente, na dúvida, não sei, faça um plano transpassando tudo. Não é o ideal, mas é melhor que você adentre o lumen intestinal ali do que você não pegue a camada submucosa. Então, realizando uma sutura com fio adequado, uma agulha traumática, uma posição tecidual perfeita, né? Fio de calibre adequado, igual eu já falei, e uma mentalização, o risco de complicação é menor do que a gente não suturar essa submucosa. Pegar só a cera muscular ali. A deiscência, o risco de deiscência vai ser muito maior. E principalmente, tentar deixar os pontos bem próximos, né? A literatura traz 2 a 3 milímetros, né? Então, sempre preconiza ali, coloque uma medida de 2 a 3 milímetros, né? Entre esses pontos. E sempre utilizar fio monofilamentar sintético. 3 zeros a 4 zeros e preferencialmente absorvível, para que não tenha uma cicatrização ali, uma granulação, uma estenose cicatricial, mas sempre monofilamentar. Por quê? O fio multifilamentar, da mesma forma do estômago, né,
ele é higroscópico. O que que é isso? Entre as fibras desse fio, ele retém água e tem a adesão de bactéria ali. E os leucócitos não conseguem chegar entre essas fibras desse fio. Então, o fio monofilamentar, o leucócito chega ali e consegue combater essa infecção. Além do que, o fio monofilamentar ele tem uma frição um pouco menor. No fio multi, né, na hora da passagem desse fio, tração ali para você realizar o nó, a chance de lacerar com fio multifilamentar ela é muito maior. Então, sempre intestino utilizar fio monofilamentar, de preferência absorvível, né? Sintético de preferência absorvível. Se não conseguir, pode ser um fio não absorvível, ou um nylon, mas geralmente o nylon é difícil a gente adquirir ele com agulhas atraumáticas, geralmente agulha trifacetada, o que favorece também um extravasamento de conteúdo. Então, eu utilizo muito polipropileno. É um fio mais delicado, é um fio que não é absorvível, porém ele vem com uma agulha bem delicada e atraumática. A gente consegue uma síntese ali perfeita, sem muita lesão intestinal. E após isso aí, realizar uma mentalização. E na disciplina de cirurgia vai ser explicado todo o manejo pós-operatório, né, de dieta, antibiótico terapia e tudo mais. Então aqui segue um exemplo de enterotomia. Então, nós temos aqui a face mesentérica, né? Então, arcada jejunal, terminal e as vasas retas, né? Então, aqui na face antimesentérica, a gente realiza uma punção-incisão com bisturi. Aqui está os dedos do auxiliar ordenhado e segurando, para não deixar mais conteúdo do que o corpo estranho, no caso que a gente está falando de corpo estranho, né? Então, realiza-se a ampliação dessa incisão com uma tesoura, para que ela fique do tamanho suficiente para retirar esse corpo estranho. E depois a síntese aqui, ó, em padrão, não sei se é simples separado ou Guambi modificado, mas de modo que esses nós eles fiquem externos ao lume intestinal. Isso é muito importante, evita aí uma contaminação. E após realiza-se a mentalização. O que a gente tem aqui, né? As 4 camadas. Então, a gente tem serosa, né? A camada muscular. A camada submucosa, como eu falei para vocês, é a camada que é mais vascularizada e também mais rígida, né? Então, é a que mais vai ter resistência. E é a que precisa de uma melhor posição ali para uma cicatrização mais rápida. Então, aqui a gente tem um ponto simples separado, né? Fechando aqui uma incisão de intestino delgado. Como eu falei para vocês a respeito do risco de estenose, né, em algumas alças intestinais por conta de retração cicatricial, nós temos algumas técnicas, né, para evitar essa estenose na nossa sutura. Então, nós realizamos essa sutura horizontal aqui, né, na verdade, paralela, né, ao nosso intestino, né? Então foi feita a enterotomia. E na síntese eu poderia realizar assim, mas se eu achar que tem o risco de estenose, eu suturo ela, né, na transversal, né? Eu faço a nossa síntese aqui, né, perpendicular ao sentido do intestino. Então eu uno as duas pontas aqui da nossa incisão da enterotomia e a partir dela eu faço os outros pontos aqui para fechar esse intestino, né? Isso a gente aumenta bastante o lume ali intestinal e evita aí uma estenose futura. E após a nossa incisão, é muito importante a gente conferir a qualidade que ficou a nossa síntese, para ver se não extravasa conteúdo. Porque a gente vai fazer um jejum curto e depois vai iniciar com uma alimentação líquida, né? Então vai ter o trânsito aqui, logo, né? Após 6 horas de cirurgia, vai ter o trânsito. E muitas vezes está obstruído lá, então tem conteúdo, já vai ter o trânsito imediatamente. O peristaltismo vai forçar essa nossa linha de incisão, de sutura. Então, a gente tem duas formas de realizar esse teste de vazamento, ou teste do borracheiro. Então, a gente injeta, né, faz
o garroteamento dessa alça, adjacente ali à nossa área de sutura, e realiza a injeção de solução fisiológica estéreo, de modo a aumentar a pressão intralumial aqui, e observa para ver se existe algum ponto de extravasamento de conteúdo dessa solução. Se tiver, a gente tem que refazer e corrigir esse ponto de extravasamento, para que não ocorra mais. Porque se passa solução, provavelmente vai passar gases e conteúdo digestivo. Ou outra forma também de fazer é fazer a compressão ali, né, da alça. Então você faz o garroteamento e comprime. Se observar que tem o extravasamento de gás ou conteúdo, tem que ser realizada a correção desse ponto aí que está falho da síntese. E após, realiza-se a aumentalização, que vai proteger bastante, vai auxiliar muito aí na nossa cicatrização e proteção ali dos fios para que não ocorra uma aderência em outros órgãos. Agora falar um pouco de enterotomia intestino grosso. O intestino grosso, ele é muito mais difícil de ter uma obstrução por corpo estranho, porque se passou do delgado, provavelmente vai passar do grosso. O que pode acontecer muito é na região ali, né, da transição de ilho para seco, né? Então isso acaba que pode ter uma paralisação ali de corpo estranho e até uma intussuscepção em caso de corpo estranho linear. Diferente do intestino delgado, o intestino grosso, o mesentério ele é diferente. Então a vascularização ela é proveniente de uma artéria que passa bem paralela ao contorno intestinal. Então ela não vem daquela forma de arco, né? Arcada jejunal, terminal e vaza reta. Então ela vem rente, paralela ali ao contorno intestinal. E aí sai dessa artéria, né? Os ramos que vão irrigar essa parede. Então, a diérese, da mesma forma, a gente vai realizar na face antimesentérica. E a síntese, a literatura traz de duas formas. Pode ser em dois planos, como pode ser em um plano só. Geralmente, eu tenho feito um plano só, com fio monofilamentar sintético e da mesma forma que eu realizo em intestino delgado, né? E, importante, do intestino delgado, realiza-se também a passagem ali de iodo 2%, para conter ali o crescimento bacteriano nos pontos, né, nos fios que ficaram com os nós externo-lume intestinal, antes de realizar a aumentalização. Quando vai se fazer a síntese em um plano só, você faz ela igualzinho do intestino delgado. Mas pode também, a literatura traz os dados de fazer em dois planos. Então, mesma coisa, faz uma sutura, pode realizar sutura contínua, na verdade, intestino grosso também. Então, pode realizar ou separado ou contínuo, né? Pode realizar uma cerzidura, um simples contínuo, apenas uma posição ali tecidual entre as bordas incisadas, passa um iodo sobre a linha de sutura para controlar o crescimento bacteriano, troca as luvas e todo o material estéreo, tanto instrumental quanto os fios, e realiza o segundo plano, né, com o fio monofilamentar sintético também, de calibre 30 a 40, da mesma forma, que em padrão contínuo invaginante não contaminado, seromuscular, ou Cushing ou Lambert. Eu particularmente prefiro o Cushing. O que a gente não realiza no intestino grosso é que geralmente não mentaliza. Por quê? Está numa região muito caudal de abdômen, então a gente causa uma tração desse aumento, né, dependendo o ponto de incisão, que pode vir a dar uma fibrose ali e ter uma dificuldade ali de trânsito. Mas geralmente, né, se for numa região mais cranial, eu ver que eu consigo tracionar esse aumento, eu mentalizo sim. Então, agora a gente vai falar um pouco de interectomia e anastomose. Então, é a retirada de um segmento de intestino e a união desse segmento intestinal. Nesse caso aqui, né, foi de ilho para seco, a gente observa aqui, ó, né? Então, esse animal havia ingerido um corpo estranho linear, teve uma intussuscepção e acaba que veio a perder uma grande quantidade de alça intestinal de ilho. Então, como que faz intestino delgado? A gente faz a ressecção cirúrgica de toda a porção, do fragmento acometido, mais da porção mesentérica que irriga essa área. Então, a gente pensando, né? Deixa eu fazer um esquema aqui.
A gente pensando que essa região aqui tá necrosada, não tá viável, né? E aqui a gente tem toda a arcada vascular. Então, se eu for retirar esse fragmento aqui, eu tenho que retirar essa, fazer a ligadura dessa porção e dessa porção. E tenho que deixar também um trecho de alça saudável. Se eu fazer a ligadura desses dois vasos, provavelmente até aqui, ó, vai morrer a alça. Então, eu vou retirar esse segmento até essa porção aqui, né? Para ter alça viável para eu suturar. Então eu ligo eu tiro esse fragmento acometido e toda essa porção mesentérica. E após a sutura, que a gente vai conversar mais, eu faço a sutura do mesentérico também, né? Para quê? Para que não envolva, não dê um nó por dentro desse mesentérico, desse buraco no mesentérico que a gente causou. Já no intestino grosso, a gente liga primeiro os ramos que irrigam apenas aquela porção acometida. Eu não vou irrigar na bifurcação ali. Eu vou irrigar apenas a porção, né? Tá paralela ali a nossa artéria IV e tem os ramos secundários. Então, eu vou ligar apenas aqueles ramos secundários e retirar essa região. A artéria vai permanecer íntegra. Então, aqui, a gente tem o segmento a ser ressecado, né? Ressecado, né? Então, a gente faz o pinçamento, aqui é uma pinça traumática mesmo, que vai retirar esse segmento, né? Então, eu faço a ligadura aqui, aqui e aqui. E observa que essa vascularização, né, ela vem dessa forma, tá vendo? Então, eu sempre angulo, né? Se vocês concordam que aqui, ó, a vascularização mais próxima da onde adentra o vaso, ela é mais rica. Aqui em cima, ela bifurca para cá, mas essa aqui já tem ramo também. Então, eu vou angular essa minha incisão, né? De modo que eu tenha certeza que essa vascularização que eu deixei está chegando nessa porção mais antimesentérica, né? Então, eu faço a ressecção dessa alça. Aqui, no caso, está o dedo do auxiliar, mas poderia ser uma pinça atraumática, né? Então, eu faço a ligadura aqui em arcada jejunal, arcada terminal, as vasas retas eu mantenho, que ela vai ser retirada, né? E inicio a nossa síntese. O que é importante? É a gente realizar a síntese para não perder, para não rotacionar isso. Eu realizo essa síntese principalmente na porção mesentérica, ali, então eu já uno esse intestino nessa porção mesentérica e na face antimesentérica. Por quê? Eu garanto que esses dois segmentos de alça eles vão ter tamanho compatível para realizar a sutura e eu consigo ter um padrão melhor para dividir os meus pontos nessas regiões, né? E da mesma forma, intestino delgado a gente vai realizar ponto simples separado ou Gambi modificado, né? E muito importante também que eu não falei, qual que é a força, qual que é a tensão adequada para a gente realizar a síntese de intestino, seja na enteronastomose ou na síntese devido à enterotomia. É 1,5 newtons. Nós não conseguimos mensurar isso. Então, a gente vai meio que pela posição e pela experiência. Se a gente aperta demais esse ponto, o fio é muito fino. Ele vai cortar essa parede intestinal, certo? Então, realiza-se ali a sutura. Pode ser separado ou contínuo. Eu, particularmente, gosto de fazer separado. Então, realiza-se a síntese de todo o contorno ali de contato entre as alças intestinais, né? E do mesentério aqui também, onde eu falei que a gente deixou esse vão aqui que fez a extirpação de arcada jejunal e terminal. Beleza, da mesma forma, realiza-se ali o teste de vazamento, para ver se está íntegro, se está viável essa nossa incisão, essa nossa sutura, essa nossa síntese. Caso ok, momentalize e devolve para a cavidade. O que acontece? Muitas vezes essa alça vai estar distendida, né, por conta de... É um órgão muito dinâmico, vai estar distendida por conta de compressão ou de gases e tudo mais. O que a gente tem algumas manobras para realizar para que deixe esses dois segmentos de alça compatíveis, né? Então, uma delas é a gente angular, né? Imagina Não vou ter nada aqui, mas imagina esse tubo aqui, né? Se eu faço uma incisão nele reta, eu vou ter isso aqui de comprimento, né? Agora, se eu preciso aumentar
essa alça aqui ficou muito maior que essa, por exemplo. O que que eu faço para deixar ela do mesmo tamanho? Eu inclino essa incisão aqui, ó, eu aumento essa incisão, de modo que ela fique compatível com essa região aqui, né? Ou no caso, por exemplo, eu quero deixar, mas eu não quero realizar porque angulando assim tem muito risco de eu pegar a minha vaza reta aqui. Eu posso fazer só uma incisão na face mesentérica e retiro essas bordas aqui, ó, que podem vir a necrosar. E dessa forma eu tenho um aumento ali da área para suturar e ficar compatível uma com a outra, para a gente realizar a síntese da forma mais bem distribuída, né? Reduzindo assim a nossa complicação. Então aqui está o exemplo da angulação, a gente observa que essa porção de alça é bem maior do que essa, então eu angulei, né, de modo a aumentar essa área aqui de circunferência intestinal, né, para ser compatível com essa. Ou então realizei a incisão antimesentérica para ter o contato perfeito ali na união das alças. Então aqui nós temos uma enteronostomose já realizada, né? E após isso foi realizada a aumentalização, né? Ficou alguma dúvida? Se ficou, eu estou à disposição. Pode mandar ali no chat, pode mandar e-mail também. A gente vai conversando. Muito obrigado.